Nos concursos que você fez, assim, em média, quanto tempo você estudava? Tem uma média ou você nem controlava? Olha, uma média eu sempre controlei, né? Sempre fiz aquela hora líquida, sempre, quando na época era no papel, antes de ter aplicativo, sempre fiz isso. No meu auge eu estudava em média 6 horas líquidas, mas aí, desculpa, é o auge. Por isso, quando eu vejo em rede social lá, o cara bota 8 horas líquidas, 10 horas líquidas. Cara, primeiro é o seguinte: não tem condição de fazer 10 horas líquidas ou 8, porque você não comendo ou não dormindo direito, você vai ter dificuldade para estudar. E tendo dificuldade para estudar, isso não é hora líquida, né? Então, o que eu acho é o seguinte: olha, é muito difícil chegar a uma conclusão de hora líquida, né? Mas eu diria assim que para um ritmo antes de edital, se você tiver um ritmo bom, não estou falando quem começa a estudar com 10 minutos, 5 minutos, começa. Mas quando eu abri o livro, não, os teus 10 primeiros minutos tu vai estar perdido, tu vai estar começando a buscar material, eu vou para cá, vou para lá. Começa. Isso aí não tem hora, pode ser 1 minuto, 10, 2. Mas quando você estabilizou, para mim, 3 a 4 horas líquidas, para mim, eu acho que você está no jogo. Esse é Se o padrão você que eu vejo também, cara. 3 a 4 horas líquidas, você está no jogo, né? Aí que você vai fazer? Quando sair o edital, você vai aloprar, vai subir ali para 6 horas, ou você vai, enfim. Mas se você conseguir estar de 3 a 4 horas líquidas, você está em jogo. E tem mais. Você pode compensar, você pode estar até com. Porque isso é muito relativo, por isso é que vai muito da sua criatividade. Na minha mentoria, eu falo muito do ócio não produtivo. O que é o ócio não produtivo? Você pode não ter as 3 horas líquidas, você pode ter as 2 horas líquidas só. Não, porque eu chego do trabalho tarde, tá bom. Só que você tem o tempo de ócio não produtivo, porque as 2 horas líquidas você pode aumentar para 3, não necessariamente com o que a gente fala HSBC, né? Hora sentado, bumbum na cadeira. Bumbum na cadeira. Você pode aumentar isso com ócio não produtivo. O que é o ócio não produtivo? Vou te dar um exemplo. O meu filho faz terapia dia de terça e sexta. São 3 horas de terapia e eu fico lá na recepção. O que eu faço? Eu levo meu notebook, eu faço meu tablet e fico estudando. A minha esposa é a mesma coisa, cara. Ela leva o Kindle, leva o tablet. Não tem o tablet, leva algo impresso. Faz celular. Fichas. Hoje em dia no celular você consegue, né? No celular, enfim. Faz aquelas. Cara, como é recepção de consultório, não vou me concentrar, eu vou levar ficha para escrever, que eu não preciso de concentração. Estou no trânsito, escuto podcast. Cara, escuto os podcasts aqui, Bitolei, escuta o podcast, os outros podcasts que tem de concurso. Isso, mas isso não é. Isso é a preparação, sim. Isso põe você no flow de isso, estudo, né? Exatamente, você põe no flow. Cara, de novo puxando o sardinha para o meu lado. Toda terça, aliás, toda segunda eu tenho um vídeo de noções de direito eleitoral para quem não sabe nada de direito, nada. Eu explico beabá, competência da justiça eleitoral, isso, princípios. Dia de quarta eu já resumo os informativos em 10 minutos. Coloca no YouTube lá no teu carro, cara, bota um fone, entendeu? Isso aí, ele vai somar para que... mas eu só consigo fazer 2, tá bom, mas com todas essas somas de ócio não produtivo, tu tira 3, tira 4, entendeu? Então, para mim, 3 horas de estudo, você está no jogo, entendeu? Agora, a depender... eu estou fazendo concurso para juiz federal, beleza. Quando abrir o edital, ou 2 meses antes do edital, tu tem que aumentar isso o máximo que tu puder. Eu vejo assim, né, cara, que muitos falam de números, assim, de horas estudadas, como vaidade. É um número de vaidade mesmo, aquela métrica de vaidade famosa. Que a pessoa fala, não, estudo 12 horas líquidas, mas, pô, sério mesmo, né? Uma pessoa estudando de forma ativa, de forma concentrada. É muito difícil estudar 12 horas, cara. Tipo, não existe. Dificilmente a pessoa consegue manter a qualidade. Ela deve estar estudando igual Netflix, sabe? Mexendo no celular. Aí eu consigo ficar o dia inteiro assim. Talvez de 8 a 10 você consiga em um momento específico. Cara, um ponto específico eu consigo naquele momento ali de reta final do edital. Aí, ok. Você chegou a fazer isso? De subir assim para 10, 12 horas em alguns momentos específicos? 10 não. Talvez eu acho que eu conseguiria Cara, 8. Eu fiz uma vez. Eu estava como analista, né? E tinha acabado de me formar, eu passei para analista, eu estava na faculdade, eu estava no 3º ano. Aí eu tinha me formado, né? Consegui tomar posse lá, deu tudo certinho para entrar como analista. E eu tinha assim uns 2 anos de formado mesmo. Então eu não tinha a experiência lá para fazer do MPT. Eu passei para a segunda fase do MPT. E naquela época, pô, eu não esperava, sabe? Eu estudei meio que de reta final, eu tinha a base para analista, né? Que é aquilo que a gente falou, não comecei do zero, já tinha a base lá para a prova objetiva até que eu estava bem.
E aí eu decidi tirar férias e falei, vou estudar o máximo que eu puder. Eu estava estudando 12 horas, assim, por dia, mas na pegada só, Na lendo, fazendo pegada questões. diretão. Sabe, aquela que você chegava no final do dia, assim, eu não podia dirigir, que parecia que eu estava tonto, assim, eu ia bater o carro. E Aquele eu mesmo que o percebo cara que fica isso me mesmo. prejudicou. Ainda tem isso, longo prazo, né? Na prova, né? Porque era a segunda e terceira fase juntos, né? Na segunda, eu percebi que, sabe, quando eu cheguei na prova e fiquei assim, não sei o que eu tô fazendo, fiquei perdido, porque me prejudicou mesmo, sabe? Não sei se aumentou a ansiedade, me fez mal. Eu acho que se eu tivesse mantido o ritmo que eu tinha acostumado lá de 4 horinhas, eu tinha ido melhor. Porque aquilo que a gente tem que sempre lembrar, né, do concurso, ele é a longo prazo, né? O concurso ele é a Sim. longo prazo. Então, se você acelera isso aí, algum, enfim, alguma implicação isso vai ter, né?